Ou Ok. seja, os limites ao longo das retas existem sempre e são todos iguais a zero. Sim? Ok. Se nós conseguíssemos simplificar todos os x's, aí é que já não existia limite, não é? Vamos fazer aqui uma nota que é importante. Imaginemos que eu tinha, então, vou pôr aqui uma nota com vários pontos. Neste caso, o limite relativo de f ao longo da reta y igual a mx existe e é igual a zero para toda a reta. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que existe um forte candidato a limite. Já vamos discutir daqui a bocado o que é que isso quer dizer. Suponhamos que se eu tivesse chegado à conclusão, por exemplo, que o limite relativo, vou escrever aqui, o limite quando xy tende para 0, 0, e eu estou a considerar as retas, atenção ali, y igual a mx, suponhamos que eu tinha aqui uma função diferente h, e o limite me ia depender do m, não é, Duarte? Estavas a falar uma coisa assim, não era? Então, eu concluía que os limites dependem do declive m, e se eu me aproximo de uma reta ao longo, se eu me aproximo da origem por uma reta, o limite vai ser diferente do valor que eu vou obter se me aproximar por outra reta. Imaginemos que eu tenho duas retas assim, ok? Com declives simétricos, e eu me aproximo da origem ao longo de uma ou de outra. O limite ao longo de uma vai ser diferente do limite ao longo da outra, está bem? Então o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o limite da função ele próprio não existe. Diga uma coisa, isto faz sentido para vocês eu concluir que o limite ele próprio não existe? Ou não? Eu estou a perguntar porque assim, quando vocês estão a discutir o limite ele próprio, o limite, quando nós estamos a discutir o limite ele próprio, o limite da função no ponto é representado desta maneira. Quando nós falamos deste limite, nós estamos a dizer assim em português: considera o espaço R2, considera a origem, que é este ponto que está aqui. E agora o que nós estamos a dizer naquela frase que está ali na bola azul, em português o que nós estamos a dizer é assim: verifica se a função se aproxima de um número, seja qual for a direção que tu escolhes, quando te aproximas da origem. Portanto, o valor que eu ia obter quando eu me aproximasse da função ao longo de uma reta, ou me aproximasse da função ao longo desta curva, por exemplo, ou me aproximasse da função ao longo desta, qualquer que fosse a direção que eu entendesse para me aproximar da origem, a função tinha que se aproximar de um número, o mesmo número para todas as direções. Então, se vocês mostrarem que existem, que os limites ao longo das retas dependem do m, como dizia ou como sugeria o Duarte, vocês estão a dizer assim: eu mostrei que existem duas direções ao longo das quais a função se aproxima de valores diferentes. Então o limite não pode existir. Estão a perceber o que eu estou a dizer ou não? Isso, o limite de, sei lá, desse um número. Igual. Sim, por exemplo, se desse, por exemplo, Aqui é exatamente o que nós vamos fazer, Eduardo. Tu, neste exercício, mostraste que o limite existe ao longo das retas todas e é sempre igual a zero. Então, pois. exatamente como é sempre igual a zero, tu estás a dizer assim, bem, porquê que o valor zero é um forte candidato ao limite? É porque tu agora estás a dizer assim, olha,
eu experimentei as retas todas do universo, gastei todas as vidas que o Buda dá a percorrer as linhas todas que passam na origem e cheguei à conclusão que o limite existe sempre e é zero. E eu dizia, epá, isso é o zero então é um candidato enorme, nós não vamos gastar mais vidas a percorrer todas as outras direções possíveis que existem, não vamos pensar nestas linhas que estão aqui, a roxo e a verde e as outras linhas todas imaginárias que puder, mas a conclusão a que tu chegaste já é muito forte, tens um candidato muito forte a limite. Concordas, Duarte? Sim, já percebi. O que quer dizer quando nós dizemos linhas y igual a mx, nós estamos a falar de quê? Aquilo que nós estamos a... Tenho igual a quanto?